Graça e paz. Tudo bem? Deus tem nos abençoado hoje, amém? Hoje e sempre. E realmente nós temos participado hoje de um culto maravilhoso. Sei que Deus já falou. Sei que Deus já falou muito ao nosso coração. Recebemos muitas informações também. Mas creio também que Deus tem algo ainda para falar conosco. Amém? Amém? Quantos querem receber de Deus ainda? Amém? Eu quero fazer uma oração por você antes, para que sua mente esteja totalmente cativa ao Senhor nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, que o Senhor venha continuar falando conosco. Nós queremos, Pai, agora colocar, Deus, levar a nossa mente totalmente cativa ao Senhor. Tira, Pai, toda distração do nosso meio, tira todo impedimento, porque a Tua palavra ela é viva e ela transforma nossas vidas todas as vezes que nós recebemos dela. Então que possamos continuar recebendo da Tua palavra, possamos continuar recebendo da Tua presença e que realmente possamos sair daqui ainda mais cheios da Tua presença, transbordantes, ó Pai, do Teu amor e da Tua palavra em nós. Nós te agradecemos por esse culto, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo de número 4. É uma leitura um pouco grande, mas queria que você prestasse bastante atenção. Prometo ser rápido, mas espero que você esteja concentrado aqui, com o coração aberto, com os ouvidos sensíveis. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Envie Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Texto lindo, né? Lindo para nós que estamos lendo, né? Mas para quem falou, não tinha nada de lindo. Querido, esse texto que nós lemos é um texto de Paulo,
que está falando a Timóteo. Quero explicar rapidinho aqui, fazer um resumo aqui desse contexto. Paulo aqui tinha sido preso pela segunda vez. E quando ele foi preso pela segunda vez, a prisão dele foi uma prisão pior do que a primeira. A primeira vez que ele tinha sido preso, ele ficou preso durante alguns anos, e essa prisão foi porque ele estava anunciando a palavra de Deus. Então os fariseus, o pessoal lá reuniu e decidiu prendê-lo. Fizeram lá, inventaram umas mentiras lá e ele foi preso. Essa segunda vez que Paulo foi preso aqui, foi algo pior. Porque ele foi preso como se ele estivesse sendo um terrorista. Houve um incêndio na cidade de Roma, um incêndio de 7 dias consecutivos, incendiou, foi o maior incêndio que houve naquela época, não sei se até hoje, mas foi 7 dias, a cidade toda incendiada. E os historiadores contam que essa cidade foi incendiada pelo próprio governo romano. Eles incendiaram as cidades, e olha que interessante, das 14 cidades que tinham lá, 4 cidades foram menos incendiadas. 10 foram totalmente incendiadas. E 4 dessas cidades não foram totalmente incendiadas. E essas 4 cidades que não foram totalmente incendiadas foram justos as 4 cidades a qual moravam mais cristãos e judeus. Isso serviu como o quê? Isso serviu como um álibi para que o governo romano falasse que aquele incêndio todo tinha sido causado por Paulo e por seus seguidores. Então, dessa vez aqui, Paulo foi preso como se ele fosse o culpado, ele fosse o mentor, ele fosse o terrorista ali que fez causar aquele incêndio todo. E dessa vez ele foi preso, e foi preso para, como se diz, para aguardar o julgamento para o seu final. Triste, né? Injustiçado, preso. Como ele era uma pessoa que era cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, tanto que é que na primeira prisão dele, se você observar lá no livro de Atos, você vai ver que ele teve acesso à guarda, ele poderia receber algumas pessoas na prisão. Dessa vez, querido, foi como se ele tivesse colocado ele numa prisão separada, não tinha ninguém, não tinha nada para fazer. Ele estava aguardando aqui para ser condenado. Se você pegar um pouquinho aqui antes, Paulo começa a falar para Timóteo através da carta. Ele fala: olha, eu fui sentenciado, e na minha sentença, que eu esperava chegar lá na sentença e encontrar lá os que me defendiam, os que eram meus amigos, Paulo fala assim: olha, não tinha ninguém lá, todos me abandonaram. Se você ler essa segunda carta de Timóteo, você vai perceber, querido, que Paulo ficou sozinho, abandonado. Até aqueles que estavam mais perto deles se afastaram, porque eles falam: puxa vida, Paulo agora, o negócio ficou feio para ele, porque agora ele vai ser sentenciado. Então eu imagino, não sei se é isso, mas imagino que esse abandono foi de certa parte até pensando assim: não vai dar para ficar perto de Paulo agora não, porque senão pode espirrar em mim. E querido, no meio disso tudo, no meio desse abandono, no meio dessa situação terrível, sozinho, Paulo escreve uma carta para Timóteo. E uma carta que traz aqui algumas lições para nós. Esse texto que nós lemos tem algumas orientações que Deus coloca no nosso coração, que se a gente
observar, se a gente meditar, a gente vai ver que são observações para que a gente possa continuar tendo uma vida cristã vitoriosa. Porque, meu irmão, hoje de manhã nós tivemos o batismo. E quem já é batizado, quem já foi batizado, quando vai num batismo, eu tenho certeza que lembra o dia que ele foi batizado, sim ou não? É um momento lá que a gente pensa, puxa vida, dia do meu batismo, foi tão assim. Eu me batizei com 12 anos. Samuel me perguntou hoje, eu até lembrei, Samuel, eu batizei com 12 anos. Eu tinha 12, Daniel batizou comigo, tinha 14. O Daniel falou rapidão, 14. Eu falar 16, vai 14. O outro amigão nosso, Pelé, batizou com a gente também, tinha 15. Ele é um ano mais velho que eu. Cara, eu lembro até hoje, foi maravilhoso. Então, de 12 aí, hoje eu tô com quase 45. Já tem muito tempo, né, que eu tô nessa caminhada. Glória a Deus, né? E às vezes, querido, no meio da caminhada, a gente, as pessoas que estão chegando, e às vezes, por nós pregarmos, por nós falarmos, igual o Paulo está falando aqui para Timóteo, às vezes dá a entender assim, pô, cara, a caminhada ela é árdua. A caminhada ela é árdua. Era para falar assim, porque quando você batiza, igual quando eu batizei, cara, a gente fica todo empolgado. Não, cara, agora eu morri para aquele homem, agora eu sou um novo homem. Então a tendência é a gente pensar que assim, agora vai ser tudo bom demais. Não estou querendo desanimar os irmãos que batizaram hoje não, tá? Miguel, Rafa, a Rafa está lá em cima, o Magalhães, a Sara, não estou querendo desanimar vocês não. Mas, quando eu me batizei, eu falei, não, agora, minha vida, nossa, vai ser maravilhosa, vai ser. Paulo também aqui, quando caiu do cavalo lá, quando ele se converteu, né? Ele tinha uma vida tão terrível, perseguia os cristãos. Eu imagino que Paulo, quando se converteu, também falou, não, agora eu vou pregar, porque a vida vai ser maravilhosa. Só que um pouquinho antes desse versículo aqui, querido, quando Paulo é condenado à sentença de morte, ele fala aquele versículo que todos nós conhecemos. Ele fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Quando ele fala, eu combati o bom combate, significa que a vida dele na caminhada foi uma caminhada de combate, batalha. Quando ele fala assim, eu completei a carreira e eu, mesmo nesse combate, mesmo nessa caminhada árdua, mesmo ter sido preso, mesmo ter sido isso, aquilo, eu guardei a fé. Aqui Paulo está falando assim, eu estou preparado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida, a caminhada com Cristo, ela é árdua, ela realmente é uma batalha, mas meu irmão, é uma caminhada que tem muitas recompensas. Você se alegra com isso? Amém? Talvez você pense, não, mas toda vez que prega aqui, nossa, é exortação, nossa, a gente só tem que melhorar, a gente só tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Realmente, querido, porque a gente quer o quê? A gente quer crescer a cada dia, a gente quer melhorar a cada dia, mas querido, é uma caminhada, meu irmão, que mesmo com as lutas, mesmo com as batalhas, mesmo com os combates, é uma caminhada que vale a pena. É uma caminhada, meu irmão, que eu quero também, quando chegar a minha hora, eu quero ter a oportunidade de falar, olha, eu também combati o bom combate, eu completei minha carreira e eu guardei minha fé, Senhor, estou pronto. Anseio por falar isso. Tem muito em coroa de velório esse versículo, né? Até emocionei aqui. Mas
falando desse contexto, né, como que Paulo estava, eu quero deixar para vocês aqui nesse texto que nós lemos, algumas orientações, para que a gente tenha essa carreira, para que a gente tenha essa caminhada, mesmo sendo uma caminhada árdua, mas que a gente tenha uma caminhada vitoriosa. Amém? Mesmo que seja árdua, nós vamos lutar, mas seguindo as orientações de Deus e sabendo que, olha, vai valer a pena, já valeu a pena, porque Deus é conosco. Amém? Coloca aí para mim, Jefinho, o capítulo 4. O primeiro versículo que nós lemos foi o versículo 9. Coloca aí para mim, Jefinho, 2 Timóteo 4, 9. Ele diz assim, olha, isso ele escrevendo para Timóteo, né? Escreveu: procura vir ter comigo depressa. Paulo estava lá, preso, aí ele vai e manda essa carta para Timóteo e fala assim: Timóteo, vem estar comigo aqui. Vem depressa, Timóteo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A primeira orientação que eu quero te dar para que a gente tenha uma vida, para a gente ter uma carreira vitoriosa. Não fica sozinho. Amém? Não fica, meu irmão, não fica na caminhada sozinho, não. E eu quero dizer isso especialmente para os homens. Mulher é mais despachada, né? Mulher é mais unida, é mais, tipo assim, ela está com um problema, ela consegue se abrir, ela consegue procurar outra. O homem é mais estranho, né? A gente é mais estranho. Nosso culto de homens lá em cima, culto não, nosso churrasco dos homens. Tem dia que a gente para lá para compartilhar algumas coisas que a gente fala assim: puxa, a vida está passando nisso, cara. Pô, eu também, não sei o que. Meu irmão, na caminhada, guarda isso, meu irmão, não fica sozinho. Timóteo, procura vir ter. Vem cá, Timóteo. Paulo, meu irmão, no fim da carreira, falou: Timóteo, vem cá, cara, preciso. Meu irmão, a gente precisa ter alguém. Paulo teve Barnabé na caminhada, aí teve outros amigos. Meu irmão, a gente precisa de amigos na caminhada, a gente precisa de alguém para chamar a nossa atenção, a gente precisa de alguém para abrir o nosso coração, a gente precisa de alguém para poder falar, só, cara, eu tô mal, eu tô precisando, me ajuda. Meu irmão, a gente precisa de alguém. Se você está aí lutando, batalhando, sozinho, eu sei que você tem o Espírito Santo, sei que você tem Jesus, eu sei que você ora, mas meu irmão, você precisa de alguém para caminhar com você. Amigo, meu irmão, é aquele que te defende em público e te corrige no particular. Eu tenho os meus amigos, eu tenho orgulho de falar isso. Eu não deixo ninguém falar mal dos meus amigos perto de mim. Não deixo. Mas se eu vejo que está errado, depois eu ligo para ele e falo: cara, você está pisando na bola. Amigo, meu irmão, aquele que vai te defender na hora que precisa te defender, vai te defender a todo momento, mas amigo é aquele que vai te exortar, vai falar com você: cara, você está... Minha irmã, você precisa melhorar. Se você se considera amigo de alguém, mas não fala nada com ele, só passa pano, só passa a mão na cabeça, você não está sendo um amigo. Mas para você ser amigo de alguém, meu irmão, você precisa que esse seu amigo tenha confiança em falar com você. Meu irmão, às vezes você está aí sofrendo sozinho. Vem ter comigo depressa. Fala para quem está do seu lado: vem ter comigo depressa. Para caminhar na vida cristã, a gente precisa de amigo.
A gente precisa de um companheiro. Falei em especial para os homens, mas eu sei que também tem muitas mulheres que também não conseguem. Quero te dizer nessa noite, olha, isso é espiritual, meu irmão. Minha irmã, isso é espiritual, meu irmão, isso é espiritual. Procura um amigo, que ele vai ajudar você na sua carreira. Amém? Segunda coisa, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Paulo estava falando do abandono. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Deixa eu falar outro contexto para você aqui, para você entender isso aqui. Segunda coisa que eu quero dizer para você é para você não guarde mágoas no seu coração. Da caminhada. Porque, meu irmão, desse tempo que eu tenho de caminhada, eu tenho muitos irmãos, muitos amigos mais chegados que irmãos, mas também, meu irmão, passaram pela minha caminhada muitos irmãos da caminhada, o qual me magoaram. Deixa eu te falar uma coisa. Não guarde as mágoas no seu coração. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Sabe quem que é Marcos? Deixa eu explicar uma historinha rapidinho para você. Depois você vai lá no livro de Atos. Paulo e Barnabé, eles faziam campanhas missionárias. Eles iam fazer missões em outros estados, outros países. E numa dessas, na primeira que eles foram Paulo, Barnabé e Marcos. E a Bíblia não fala o porquê. Algumas pessoas têm algumas suposições, mas não dá para falar porquê. Marcos abandonou eles. Quando eles estavam lá, pau quebrando lá para anunciar, fazendo missões, sofrendo perseguição, Marcos simplesmente veio embora. Deixou os dois na mão. Marcos tinha ido, pensa que não, foi embora. A Bíblia não fala por quê. Quando passou um tempo, Paulo chegou para Barnabé e falou: Barnabé, vamos para a segunda, vamos fazer missão. Ah, e um detalhe, Marcos era primo de Barnabé. Era peixe. Barnabé e Marcos era mais assim. Na segunda vez que eles foram fazer essa campanha missionária, Paulo falou assim: Barnabé, vamos fazer uma campanha missionária? Aí Barnabé falou assim: vamos, Paulo, vamos embora. Só que o Marcos está querendo ir com a gente. Paulo, Marcos? Aquele que abandonou a gente? Nananina não. Marcos não vai não. A Bíblia não fala, mas fala que houve uma desavença tão grande entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, que os dois se separaram. Por causa de quem? Do peixe do Marcos. Marcos fez os dois que eram ali junto, fazendo a missão. A desavença foi tão grande por causa disso, que os dois se separaram. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Mas aí, meu irmão, Paulo foi para o outro lado, sofreu, fez tudo, pregou o evangelho, pregou. Barnabé pegou o primo Marcos, cuidou dele, levou, Pedro discipulou Marcos também, aquele negócio todo e tal. Paulo cresceu para um lado. Esse Marcos aqui, meu irmão, ele chama João Marcos. Esse Marcos, meu irmão, é o autor do livro de Marcos, Evangelho. A cara de gente falou assim: é mesmo? É esse Marcos, o que causou a briga.
Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Paulo cresceu para um lado, Barnabé cresceu para o lado dele, Marcos cresceu tanto que escreveu o Evangelho, todo mundo ganhou, o reino ganhou, tudo ganhou. Quando chegou no fim, o que Paulo falou? Ô Timóteo, traz Marcos, ele vai ser útil, ele é útil, traz Marcos pra cá. Talvez, meu irmão, como eu, você já teve uma desilusão aí no meio da caminhada com algum irmão. Mas, meu irmão, não guarda mágoa no seu coração, não. Perdoa. E se aproxima. Graças a Deus, eu já tive mágoa, já tive decepções, mas, meu irmão, nunca, minha esposa é testemunha, nunca falei assim, pô, fulano eu não quero ver nunca mais. Pelo contrário, meu irmão, depois que passa, teve um dia que eu estava aqui na igreja, confessar meu pecado. Teve um dia que eu estava aqui e eu tive uma desavença com uma sobrinha minha. Uma sobrinha minha me acusou de algumas coisas, estava nervosa, falou algumas coisas e houve aquela desavença assim na hora, assim, eu falei, não é isso não, ela falou, não, é isso sim, e foi até por causa da igreja, tipo assim, não, você só fica na igreja, você cuida do pessoal da igreja, a gente não está nem aí. Eu falei, não, mas eu falei, teve uma desavença, e aquilo doeu no meu coração, que eu falei, cara, minha sobrinha, não sei se eu tinha a Giovana ainda, eu acho que era minha única sobrinha. Aí teve um dia, acho que era o Denilson, se alguém estava dando uma palavra aqui, e aí veio no meu coração, passa uma mensagem para ela. Eu peguei o telefone na hora, passei e falei assim, olha, estou aqui para dizer que nada pode nos separar, eu te amo. Eu te amo, quero te ver bem. Eu não quero que essas coisas atrapalhem a nossa caminhada. E meu irmão, parece que ela só estava esperando aquilo, que ela me respondeu na hora, tio, eu também te amo. Me perdoa aquele dia, eu vacilei e tal. E eu não estava tendo coragem, eu falei, pois é, mas Deus colocou coragem no meu coração, eu quero te dizer, eu não tenho mágoa nenhuma com você, eu te amo. Fica bem, ela não mora aqui perto, eu falei, fica bem aí. Que eu estou bem aqui, segue a sua caminhada aí, que eu estou seguindo a minha aqui, mas vamos caminhar bem. Para a sua caminhada, meu irmão, para a sua carreira, não guarde mágoas, peça perdão, perdoe, que isso vai te ajudar a caminhar, vai fazer a sua carreira ser mais completa. Amém? Amém ou não? Terceira coisa, versículo 13. Quando vieres, Paulo falando com Timóteo, eu já sabia que ele ia vir. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Então a primeira coisa, não fique sozinho. A segunda, não guarde mágoas. Terceira coisa que vai te ajudar na sua carreira, nunca se aparte da palavra de Deus. Se na sua carreira você passa momento difícil, meu irmão, se na sua carreira você passa momento de angústia, momento de dor, momento difícil, meu irmão, nunca deixe a palavra de Deus de lado, porque ela é a lâmpada para os seus pés e é a luz para os seus caminhos. Nunca deixe a palavra de lado, por mais difícil que tenha, meu irmão. Pior situação que você estiver passando, se for financeira, se for sentimental, se for espiritual, se for doença, o que for, meu irmão, tenha a palavra de Deus, porque ela vai iluminar o seu caminho. Paulo estava lá naquela solitária, naquele trem todo, e falou, Timóteo, traz os livros, especialmente os pergaminhos. O pergaminho era a Bíblia lá para ele. Traz lá,
porque nunca, mesmo no momento difícil, nunca, meu irmão, nunca é momento de parar de crescer, de parar de ouvir, de parar de meditar na palavra de Deus, porque é ela que é a lâmpada para os nossos pés. Talvez você está aí, vindo aqui aos domingos, indo na célula na quarta, mas não lê a palavra sempre está distante, meu irmão. Guarda a palavra, a Bíblia mesmo diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pega a palavra de Deus, meu irmão, medita nela. Foi falado lá para Josué, medita nessa lei de dia e de noite. Com ela você vai ser forte e corajoso. Meu irmão, nos momentos difíceis, eu já falei isso aqui várias vezes, meu irmão, o nosso espírito é como um depósito, e o depósito às vezes vai saindo. Por exemplo, tem um depósito aí perto da minha casa, e tem vezes que o depósito está cheio de areia, cheio de brita, na segunda de manhã, você passa lá na segunda tarde, está vazio. Sabe o que precisa? Precisa chegar novo. Meu irmão, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos meditar, ser cheios da palavra de Deus. Que nos momentos da angústia, a palavra de Deus vai estar lá no seu coração e vai estar dizendo: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora do medo, a palavra vai estar lá no seu coração dizendo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na hora da ansiedade, a palavra lá vai estar dizendo: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Primeiro, não fique sozinho. Segundo, não guarde mágoas. Terceiro, nunca se aparte da palavra de Deus. Quarto, versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Quarta coisa que vai te ajudar na sua carreira: saiba que você nunca está sozinho. Paulo falou: olha, eu fui abandonado, o pessoal me deixou, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Eu vou falar de novo. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Meu irmão, por mais que as pessoas te abandonem, por mais que talvez você ainda não tenha aquele amigo, mas você nunca vai estar sozinho. Existe alguém que vai estar do seu lado. Existe o quarto homem da fornalha. Existe o homem que estava na cova dos leões. Existe o homem que estava nas guerras com Davi. Existe aquele que nos assiste e nos reveste de força. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, Ele está conosco. Amém? Se você está passando um momento difícil hoje, quero te dizer
quero te dar uma boa notícia. Ele está te assistindo e te revestindo de força. Amém? Ele está te assistindo e está te revestindo de força. Ele tampou. Eu achei o máximo. Eu fui libertado da boca do leão. Eu imagino que Daniel também falou isso, né? Eu fui libertado da boca do leão. Ele nunca nos deixa só. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quinto e último, versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu imagino que Paulo falou assim com Timóteo: Timóteo, sabe, esse aí é o último versículo das orientações. Eu imagino que ele falou assim: sabe isso tudo que eu falei aí, Timóteo? É para vir rápido. Vem rápido, minha sentença já está aí. Qualquer hora os caras podem brincar. Se você chegar aqui e eu já estiver morto, não vai adiantar não. Apressa-te, Timóteo. E vem antes do inverno. Fala para quem está do seu lado assim: apressa-te. Fala assim: vem antes do inverno, viu? Sabe aquela visita que você fala assim: nossa, eu tenho que fazer? Sabe aquele pedido de perdão que você fala assim: nossa, uma hora eu vou pedir perdão para essa pessoa. Sabe aquele negócio que você sabe aquele ministério que você fala assim: não, esse ministério Deus me deu, mas eu estou esperando. Vou esperar um dia que caiu um raio lá naquele prédio e ouvi uma voz falando: vem. Deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo. Apressa-te, vem antes do inverno. Meu irmão, o que você tiver que fazer, faça. Quem você tiver de perdoar, meu irmão, perdoa. Meu irmão, quem você tiver de falar eu te amo, fala eu te amo. Amém? Quem você tiver de dar flor, meu irmão, não compra uma coroa de flor no velório, não. Dá flor. Aí, Cristiano. Jambrou. Fica a dica. Meu irmão, o que você tiver que fazer, meu irmão, se é o ministério que Deus colocou no seu coração e você está aí esperando o tempo passar, deixa eu te dar uma palavra: apressa-te e vem antes do inverno. Você tem que pedir a alguém desculpa, meu irmão? Deixa eu te falar algo: apressa-te, peça antes do inverno. Nem que estação nós estamos? O inverno está longe? Tá? Próximo é outono? Apressa-te e vem antes do outono, então. Antes que acabe o verão. Meu irmão, deixa eu te falar algo. O que você precisa fazer, meu irmão, pega força. Pega isso que nós lemos agora, ó, o Senhor te assistiu e te reveste de força. Então, meu irmão, faz. Faz o que você precisa de fazer. Meu irmão, sexta-feira tem um influencer aí, que toda sexta-feira ele posta um negócio lá bacana lá, um negócio engraçado. Tão bacana, não é engraçado. É engraçado, é leveza, é uma comédia. Meu irmão, ele fez como ele faz toda sexta-feira, ele fez meio-dia. E eu imagino que milhões de pessoas que são seguidores dele curtiram lá o que ele fez meio-dia. Meu irmão, quando chegou 4 horas da tarde, ele teve um infarto.
Hoje foi o velório dele. É o que ele falava. O bordão dela era esse: quem não fez, não faz mais. Como é que é? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Ele falou isso meio-dia. Quando chegou 4 horas, quem fez, fez. Quem tinha que falar para ele que o amava, falou. Quem tinha que dar flor para ele, meu irmão, ou tinha dado, ou se não levou hoje no velório. Meu irmão, a vida é um sopro. Sim ou não? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Você recebe isso no seu coração? Amém? Fala para quem está do seu lado: apressa-te, vem antes do outono. Provavelmente Paulo falou isso aqui no outono, por isso que ele falou vem antes do inverno, né? Provavelmente. Como a gente está no verão, então apressa-te. Faça antes do outono. Amém? Isso, meu irmão, são orientações para que a gente possa seguir a nossa carreira, para que a gente possa deslanchar na nossa carreira. Não fique sozinho, não guarde mágoas na sua caminhada. Você nunca está sozinho, nunca se aparte da palavra, e o que você tiver que fazer, faça. Eu troquei a ordem. Primeiro, não fique sozinho. Segundo, não guarde mágoas. Terceiro, não se aparte da palavra. Quarto, você não está sozinho. E quinto, o que você tiver que fazer, faça. Apressa-te antes que chegue o outono. Caminhada cristã, meu irmão, ela é árdua, mas ela tem uma recompensa muito grande. Paulo aqui, ele falou: olha, já fui dado a libação, chegou minha hora, mas eu estou indo feliz. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Eu imagino o galardão que esse homem tem. Eu sempre uso a imagem de galardão como casa. Eu falo assim, cara, se galardão for casa, eu quero é ter a mim. Nem que seja um barraco, mas eu quero ter. Lá na eternidade, se galardão for em forma de casa, pelo menos um barraco, eu quero é estar lá. Mas, meu irmão, Paulo vai ter uma mansão. Completou a carreira dele. Fez o que tinha para fazer. Tem um salmo, quero encerrar. Quero encerrar. Tem alguns salmos que são bons, né? Melhor, todos são bons, né? Mas tem uns que são marcantes, né? Sim ou não? Tem uns salmos que a gente guarda. Por exemplo, Salmo 1, 150, a gente guarda, né? Primeiro, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, não murcham. Os ímpios não são assim. Salmo 150, o último, né? Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, todo ser que tem fôlego, louva ao Senhor. Tem Salmo, o que mais? Salmo 90, né? Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce da barba de Arão. Qual que é o salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 23. O Salmo 23, meu irmão, quero encerrar. O Salmo 23, ele resume a vida cristã.
O Salmo 23, se você meditar nele, você vai ver que ele fala assim, da nossa carreira. Ele fala dos benefícios da carreira cristã. Ele fala os benefícios de ser uma ovelha. Ele fala assim, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Olha, ele já começa falando o benefício de ser ovelha. Meu irmão, deixa eu te falar, a caminhada cristã ela pode ser árdua, mas tem benefício, e um deles, sabe qual que é? O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas tranquilas, por amor a teu nome, refrigera minha alma. Aí ele continua falando da caminhada cristã, e fala, ó, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê, meu irmão? Mesmo no meio da caminhada, vai ter momento que você vai andar pelo vale. Vai ter momentos de angústia. Vai ter momentos de dor. Vai ter momentos de... Você vai estar meio depressivo. Vai ter momentos que você vai estar angustiado com a dor. Vai ter momentos que você vai ter medo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No meio da caminhada cristã, meu irmão, você pode ter inimigos, mas ele fala, olha, preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. E sabe como que ele termina? Sabe qual que é o maior benefício da caminhada cristã? Certamente, a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o maior benefício da caminhada. Certamente, a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Sua caminhada está difícil, meu irmão? Não desanima não. A bondade, a fidelidade do Senhor vão nos acompanhar todos os dias. E nós vamos poder habitar na casa dele até que ele venha. Amém? Fica de pé.